Fala pessoal, tudo bem? Aqui é Alessandro Calilpe mais uma vez para o programa Papo com Jovens do canal Estandarte da Liberdade, que é um canal afiliado do Grupo Central das Escrituras. O nosso tema do episódio de hoje será filhos. Qual o momento certo de ter filhos? Como que a gente toma a decisão de quantos filhos vamos ter? E para falar sobre esse tema hoje, eu tenho 3 casais aqui bonitinhos, papais e mamães maravilhosos, que vão compartilhar as experiências deles, diárias, de como foi lá no namoro, no início do casamento, antes de ter os filhos, como é a vida hoje de ter filhos, para que você que está nos assistindo ou nos ouvindo possa se identificar e talvez até seguir algumas orientações ou dicas que eles vão estar dando aqui para a gente também, tá certo? Antes de começar, eu quero pedir você, caso você não tenha ainda se inscrito no canal Estandarte da Liberdade no YouTube e também o Central das Escrituras. Esse episódio também está disponível na sua plataforma de áudio, no Spotify, tá bom? Então, por favor, segue a gente lá no Spotify também. Quando você estiver, às vezes, ou no trabalho, ou na academia, ou no caminho do trabalho, no ônibus, coloca lá no Spotify, Estandarte da Liberdade, e vai ter sempre, semanalmente, um episódio com assuntos bem legais aqui para a gente conversar e compartilhar com vocês, certo? Eu vou começar, então, o nosso episódio pedindo para que cada um dos nossos convidados, dos casais convidados, possam se apresentar e dar as informações básicas sobre eles, onde moram, quanto tempo de casado e tudo mais, tá certo? Eu vou começar aqui na minha ordem, eu vou começar pelo Lucas, depois o Bruno e depois o Felipe. Show, muito bom. Olá, é um prazer para a gente estar participando, né, desse programa e espero que possa ser muito enriquecedor para todo mundo. Meu nome é Lucas, essa é a minha esposa Lumaira, moramos em Sete Lagoas, Minas Gerais, a terra da Paula Fernandes, a cantora, e nós estamos casados há 5 anos e 9 meses. Né? Temos um presentinho que o Senhor nos deu, que é a Ayla. Ela tem 3 anos de idade. Legal, muito bem. Sejam bem-vindos. Obrigado. Olá, pessoal. Eu sou o Bruno, estou aqui com minha esposa Letícia, né? Nós estamos casados há 5 anos e temos um filho de 4 anos, o Theo. E nós atualmente moramos aqui em Santo André, mas somos de Aracaju. Legal, sejam bem-vindos também, tá certo? Olá, meu nome é Felipe, essa é minha esposa Cristiele, mais conhecida como Cris. Nós estamos casados há 6 anos. Temos o nosso pequenininho, Benjamin, tem 5 anos hoje. 4 anos, vai fazer 5. Muito bem, sejam bem-vindos também, tá certo? Muito obrigado por estar aqui conosco. Vamos começar aqui o nosso bate-papo, a nossa conversa. Você que está em casa aí nos assistindo também, se quiser deixar o seu comentário aqui no chat aqui do canal, no Estandarte da Liberdade, quer compartilhar alguma escritura, uma citação, uma experiência própria a respeito dos seus filhos, ou como chegar à decisão de ter filhos, fique à vontade aqui também. Compartilhe os nossos vídeos aí também, vamos propagar esse assunto, esse conteúdo, que é um conteúdo relacionado ao Evangelho de Jesus Cristo. E aqui é um bate-papo entre membros da Igreja de Jesus Cristo nos últimos dias, tá bom? Meus queridos, agora apresentados, todo mundo já conhece vocês e está ansioso para ouvir as histórias, as experiências de vocês, tá certo? Eu queria começar com o seguinte ponto. Vocês, basicamente, têm o mesmo tempo de casados, né? Coincidentemente, 5 anos e 9 meses, 6 anos ali, tudo mais. Cada um tem um filho também. E eu queria que voltasse um pouquinho no tempo e chegasse lá no primeiro dia do pós-casado, certo? Acabou o noivado, teve lá, casaram, chegaram em casa, meu pai, e agora? Como é que vai ser a nossa vida aqui? O que é que nós vamos fazer da vida e tudo mais, tá certo? E aí vamos voltar naquele tempo quando vocês decidiram, então, qual seria o momento de ter filhos? Quantos filhos? Quando seria? Eu vou estudar primeiro? Eu vou arranjar um emprego primeiro? Como é que foi a experiência de vocês na decisão de ter filhos? E agora o nosso tempo está aberto aqui para conversa. Eu fiquei um pouco assustado, porque logo quando a gente casou, a gente compartilhou as bênçãos, né, da bênção patriarcal. E tem algo assim que chamou muita atenção na bênção patriarcal da minha esposa, é que fala que ela seria matriarca de muitos filhos, né? Então eu fiquei pensando, poxa, eu vou ter que trabalhar demais para poder cumprir essa bênção patriarcal dela, porque vai ser muitos filhos. Então,
o papo foi muito tranquilo, né? Ela sempre teve esse desejo de ser mãe, eu sempre tive o desejo de poder ser pai, de poder brincar, de carregar, de levar para a escola. Então, a gente decidiu, né, que de fato seríamos pais, que traríamos, né, os filhos espirituais de Deus a essa terra, e não tivemos, assim, muito medo, porque a base do nosso relacionamento foi sempre fundamentada em Jesus Cristo. Então, a gente sabia que não seria fácil, mas que com a confiança em Deus, sendo fiel aos mandamentos, o Senhor ia nos abençoar, né, com o filho. A gente tinha uma visão de esperar mais ou menos uns 2 anos. A gente tinha aquela, né, de pensar, vamos aproveitar um pouquinho, depois a gente tem o filho, né? E foi antes de 2 anos. Mas, assim, não atrapalhou em nada. Eu falo que as pessoas perguntam, você não se arrepende? Eu não me arrependo em momento algum, porque filho realmente é uma bênção, né? Eu estava estudando quando eu engravidei e eu tive que não consegui me formar ainda pelo fato de me dedicar muito à minha filha, né? À minha família. E eu falo que sonhos sempre a gente tem e a gente pode realizar eles a qualquer momento. Não tem que ser necessariamente nesse momento exato, né? Pode ser daqui a alguns anos. Então eu decidi, eu sempre tinha essa visão de não trabalhar quando eu tivesse filhos e cuidar dos meus filhos. E ele também concordou, né? Como é sempre ensinado na igreja, da mãe cuidar dos filhos. Então, eu não me arrependo, hora nenhuma, de não ter conseguido ainda me formar e também de não trabalhar, né? Não ter aquele emprego, falar, ser independente, ter meu dinheiro. Não, eu amo cuidar da minha família. Eu tenho o prazer de cuidar da minha filha. O Bruno e a Letícia deu uma risadinha aí, eu tô achando que tem alguma coisa aí referente a esse assunto. Olha que temos, viu? Logo que eu cheguei de missão, com 3 meses... Na missão, na verdade, a gente já tinha combinado o dia que iria se casar, né? E logo que eu cheguei, estava desempregado, vim aqui para São Paulo e já tínhamos passado uns 2 meses, mais ou menos, e eu indo em entrevistas, tentando, e nada acontecia. Até que teve um momento que deu certo, eu consegui um emprego poucos dias antes do nosso casamento, 15 dias antes, mais ou menos. E aconteceu, casamos, e eu voltei da missão. Essa história é muito engraçada, porque na missão, antes da missão, a gente tinha combinado de ter filho depois de uns 4 anos, de aproveitar o casamento, de viajar, de conquistar muitas coisas que queríamos. Mas na missão... Só um momentinho, tá, Bruno? Mas esses planos pré-missão que a gente faz, meu amigo, é só para rir depois, é brincadeira, né? Vamos lá. E a sister da minha missão, ela era nordestina, e ela, quando queria ensinar algo, ela não desistia. E eu tinha conversado em algum momento com um amigo meu que morava na mesma casa, e ele foi lá e soltou para a sister, que eu queria ter filho com 4 anos. E ela falou, então tá bom, eu vou lá conversar com ele. E aí ela veio conversar comigo, ela falou, Helder, com quanto tempo você quer ter filho? Eu falei, uns 2 anos, 3, 4. E aí ela foi conversando, contando as histórias dela, as experiências que ela teve. E no final o presidente ele faz uma reunião com todo mundo e ele fala sobre o tempo de ter filhos, né? E o tempo de casar. E ele fala que o tempo de casar é o mais rápido possível. E as bênçãos do Senhor, elas estão só esperando ser derramadas sobre nós assim que a gente der um passo de fé. Então eu voltei, me casei o mais rápido possível, com 3 meses. Mesmo... 3 meses depois da missão? Esse foi o passo de fé mesmo. A gente começou a namorar em 2015, em maio. Em novembro, ele foi para a missão. Então, o nosso tempo de namoro foi na missão dele. Então, foram 2 anos distantes namorando. Então, ele chegou em outubro. Novembro, a gente veio para São Paulo e casamos em janeiro. Rapaz, e aí, a gente foi conversando comigo no final da missão e já tinha mudado completamente minha cabeça. Completamente mesmo, vocês vão entender. E aí a gente se casou em janeiro, e em janeiro mesmo eu falei para ela que eu queria ter um filho, o mais rápido possível. Ela falou, não, vamos conquistar algumas coisas primeiro, tenha calma, vamos, deixa as coisas acontecer, né? Ainda está muito cedo. Eu falei, olha, ela me explicou isso, ela me contou isso, e eu comecei a conversar e orar ao Senhor, né, para que isso acontecesse.
E eu me lembro que foi o primeiro domingo em fevereiro, e a gente estava de jejum, e a gente estava na cama conversando sobre isso, e vendo algumas coisas no celular, e do Marcos Piangers, que acho que ele trabalha com o YouTube, não sei, tem alguns vídeos bem legais sobre paternidade. E ele falava que se você quer ser pai, o seu filho não precisa de uma mansão para morar, ele não precisa de um carro, ele só precisa que você tenha um cuidado com ele, que você ame, que você dê tudo que ele realmente precisa, que é a atenção e o básico. E aí a gente estava no vídeo e tinha conversado um pouco sobre isso, e aí a gente começou a se emocionar com aquilo e falar, nossa, a nossa infância, a gente teve muito menos e os nossos pais podiam nos proporcionar muito menos do que a gente pode, mesmo com sacrifício. E aí a gente decidiu que queria ter filho o mais rápido possível. Naquele dia, 3 de fevereiro de 2018, a gente decidiu ter o Theo. E o Theo foi concebido na data. Eu engravidei. Então, com 1 mês casada, o Theo já estava no meu ventre. Então, em 2018 mesmo, novembro, nós tivemos o Theo. Foi a maior bênção das nossas vidas. E, assim, eu testifico para todo mundo que ainda tem essa dúvida de ter filhos, que a nossa vida mudou. Realmente, a promessa que os presentes de missão fizeram para ele, de que a vida ia prosperar, de que tudo iria acontecer depois do filho, realmente aconteceu. Então, a nossa vida foi transformada em todos os espiritual, material, pessoal. A gente amadureceu, a gente enfrentou muitos obstáculos, né? Não tive uma gravidez a mil maravilhas, foi uma gravidez de risco. Mas, assim, o passo de fé foi que fez total diferença. E a gente hoje não se enxerga e não saberia como seria a nossa vida sem o nosso filho hoje, né? Ele é o alicerce de tudo e a base de tudo na nossa vida. Então, assim, pode parecer loucura, né? De 2 jovens, o Bruno foi pai aos 21 anos e tinha recém-chegado de missão, a gente ainda estava conhecendo o que era a vida. Perdemos, para muitas pessoas que acham, né, boa parte da fase boa do casamento, que é o início, mas a gente foi aprendendo juntos, mas não juntos mais só os 2, juntos em 3. Então, nós aprendemos a ser marido e mulher e aprendemos a ser pai. Que legal, que história bacana, viu? Ô, Felipe, eu sei que você vai comentar aí, mas eu queria pedir para o Bruno se ele quiser deixar a referência da Sister, da esposa do presidente, que fez ele convencer a essa mudança aí. Eu acho que tem muita irmãzinha agora ouvindo essa conversa que vai querer o nome dela para ajudar aqui o rapazinho, viu? Não, ela realmente é muito inspirada, assim, ela ajudou muito os missionários a ter essa visão assim que voltasse de missão. E realmente, se a gente segue esse mandamento do Senhor, né, de encher a terra que foi dado a Adão e que é referido para nós também hoje em dia, que é aplicado para nós, muitas bênçãos vêm depois. Eu vejo hoje o tanto de bênçãos que a gente teria perdido se a gente não tivesse cumprido esse mandamento lá no início. E assim, né, sabendo que também não é algo tão fácil, né, não é porque nós tivemos essa experiência de 3 meses de casar logo em 3 meses e ter filho com 1 mês de casados, que todos têm que adotar isso, né, que seja nesse mesmo período. Cada um tem a necessidade, cada um tem que seguir o seu desejo também, e que tem que conversar com o Senhor e saber se é o desejo dele também. Mas na nossa experiência aconteceu dessa maneira, né? Embora enfrentamos muitos obstáculos, porque éramos sozinhos em São Paulo, não tínhamos uma rede de apoio, nosso filho teve que ficar desde cedo em escolinha, porque a gente não podia parar de trabalhar. Então eu perdi muitas coisas também, embora tenha ganhado inúmeras, mas a gente perdeu muitas fases boas, muitas experiências que a gente poderia ter vivido com o nosso filho, que hoje eu não me arrependo, porque eu acredito que ele é uma criança muito feliz e muito amada, mesmo com essa pequena ausência dos pais, né? Então, eu acredito que cada um tem que se adaptar à sua necessidade, mas visando que o quanto antes você puder trazer essa bênção para a sua vida, melhor, porque é algo que você nunca vai se arrepender de ser pai e de ser mãe. Bom, Agora agora é minha vez.
A minha experiência foi, em partes, parecida com a do Bruno e da Letícia, né? Eu conheci minha esposa no Templo de Recife, em uma caravana, e de lá a gente foi conversando, se conhecendo melhor, e ela é de outra cidade, aqui do interior do estado, e a gente começou a namorar, etc., e estava bem difícil aqui na minha cidade, em Aracaju, com relação ao emprego também, né? Então, eu recebi um convite de um amigo que estava morando em São Paulo, em Campinas, para ir para lá e ficar na casa dele e ver se eu conseguia um emprego. Então, eu fui para Campinas, pouquíssimo tempo depois, menos de um mês, consegui um emprego e já disse para ela, ó, vamos já juntar dinheiro, eu vou alugar uma casa e você vai mandando dinheiro daqui, eu vou juntando dinheiro daqui, eu vou comprando os móveis, depois a gente se casa e vamos ver. Já estava com data marcada. Vamos ver, é a melhor parte do começo do casamento, é o vamos ver. Vamos ver. Foi lá para Campinas, a mulher ficou em Aracaju, e aí é o seguinte, junta dinheiro daí, eu vou juntar daqui, vamos juntar as escovas e vamos ver. É a fé, vamos lá. Eu fui montando, o Senhor abençoou muito, né? Porque muito no começo do casamento, muito dos móveis que a gente tinha veio logo da casa que a dona da casa disse, não quero, fica para vocês. Então o Senhor foi abençoando muito, né? Então a gente marcou o casamento, eu vim do trabalho, só vim para cá, casei, no outro dia já voltei para Campinas para me selar com minha esposa. E foi 3 meses depois, a gente conversando sobre ter filhos, a gente decidiu, a gente ouviu em um instituto, na aula do instituto, sobre a importância dos filhos e a hora certa, né? Que é uma decisão entre o esposo, a esposa e o Senhor. Então, a gente morava numa cidade que tinha um templo, fomos ao templo, e lá o Senhor revelou que era para a gente ter filho logo, para cumprir o mandamento dele de trazer seus filhos à terra. E a gente, 3 meses depois, minha esposa ficou grávida e 9 meses depois tivemos o Benjaminzinho. Mas, assim, o mais incrível é que, em meio a todo esse tempo, a gente não deixou, né, de sempre conversar com o Senhor, de ir ao templo, não somente, assim, desde quando a gente casou, a gente ia ao templo, conversava sobre filhos, na verdade, antes da gente casar, né, desde o namoro, era um sonho dos dois, né, construir a família, e também, não somente um sonho, mas também como é um mandamento, né, do Senhor. E aí, a gente fez a oração na sala celestial, e foi uma experiência incrível para os dois. E aí, depois de um mês, eu fiquei sabendo que estava grávida e tivemos o Benjamin. Gente, para você que está nos assistindo, está nos ouvindo, assim, é comum aqui entre os 3 casais que houve conversa entre os dois para falar sobre isso. É comum aqui que os dois desejavam, né? Isso também, isso é muito importante, tá certo? Quem está nos assistindo e nos ouvindo precisa entender que quando você inicia um relacionamento, você precisa identificar no seu potencial marido ou potencial esposa que ele ou ela tem os desejos semelhantes aos seus. Porque se você deixa para conversar, não, vamos conversar sobre isso agora, não, vamos casar e vamos ver, né? Aí o vamos ver agora, nesse caso, pode ser muito ruim lá na frente. Porque se não tem esse acordo, se não tem essa conversação agora de dizer, puxa, eu desejo ser pai um dia, e você, ela, puxa, eu quero muito ser mãe um dia. Então, já temos uma ideia comum. Eu quero muito trabalhar com isso um dia. Puxa, eu vou apoiar você, porque eu acho que isso é uma carreira muito boa para você. Então, esse tipo de conversa não tem que acontecer do pós-casamento. Você tem que já começar lá no namoro. Eu sei que quando o cara está namorando, ele só quer andar agarrado na mão da menina, abraçado e beijando a menina. Eu sei disso. Mas esse é o momento que também tem que parar para conversar também. Porque é naquele momento que você vai observar nela, puxa, rapaz, ela tem uma conversa assim que não me agrada muito, não. Ou então vai dizer assim, olha, ela está pensando já muito lá na frente, no futuro. E a moça da mesma forma, puxa, esse aí é folgado, esse aí não vou nem investir não, porque vai ser só para perder tempo. É no namoro que a gente tem que ter esses momentos aí, essa identificação. Né? E vocês estão falando aqui sobre colocar o Senhor em primeiro lugar,
foram no templo, fizeram uma oração juntos, sentiram. Nós temos aqui o perfil da mãe que precisa trabalhar junto e tem aquela dor no coração de saber que, puxa, meu filhinho está lá na creche. Eu sei disso. Tem no caso da Lu, que conseguiu ser em tempo integral. E assim, dentro da igreja, nós temos todos esses perfis mesmo. Temos as irmãs que estão em casa enquanto o marido está lá trabalhando, tem a que está em casa e trabalha também, tem a que está sozinha com os filhos também nesse momento. A gente tem que mencionar aqui na nossa conversa também o quão valorosas e quão corajosas são essas mulheres também que estão aí sozinhas. Mas eu queria, antes de dar o próximo tópico aqui para a gente conversar, eu queria fazer uma menção aqui no nosso bate-papo também. Nós sabemos nesse momento, e talvez até vocês conheçam, que existem casais que, por razões clínicas, médicas ou fisiológicas, não podem gerar filhos naturalmente. Né? Nós sabemos, e talvez vocês até conheçam. Eu conheço alguns casais. E esse assunto ele é um pouco doloroso. Né? Não tem como você não sentir isso. Eu já tive bem próximo de... Eu tenho um casal de amigos bem próximo, que estão na minha casa semanalmente, que agora recentemente tiveram um bebê graças à ciência, né? Graças aos procedimentos que hoje a ciência ajuda também. Então, assim, a gente quer compartilhar com você também que está em casa, você lá, o marido ou a esposa que está com esses desafios e achando, puxa, Senhor, por que nós? Né? E eu sei que é doloroso isso. Então, o nosso desejo aqui, nós que estamos aqui nesse bate-papo, é que você mantenha firme, tá certo? Siga firme, continue fazendo a sua parte, continue vivendo os mandamentos do Senhor, continue confiando nas promessas do Senhor também, e o Senhor vai prover. Eu não posso dizer para você que Ele vai prover um filho para você imediatamente, mas eu posso testificar que Ele pode prover conforto, e pode prover também sabedoria para você encontrar outros meios. Tem um casal que eu conheço nessa situação que eles adotaram 2 crianças. E é uma bênção, não tem diferença. Se foi gerado ou se foi adotado, são filhos, são herança do Pai Celestial. E eles estão sendo criados para que um dia possam viver juntos para sempre. As promessas dadas no templo são as mesmas, seja para o filho gerado biologicamente, seja para o filho do coração adotado. Não muda nada. O Senhor promete que as famílias vão ser eternas e elas vão mesmo, tá certo? Ale, referente a esse assunto que você falou, Elder Anderson, ele fala assim, ó, nem sempre podemos explicar as dificuldades de nossa mortalidade. Às vezes a vida parece injusta, especialmente quando o nosso maior desejo é fazer exatamente o que o Senhor ordenou. Como servo do Senhor, asseguro-lhes que esta promessa é garantida. Os membros fiéis, cujas circunstâncias os impeçam de receber as bênçãos do casamento eterno e de ser pais ou mães nesta vida, receberão todas as bênçãos prometidas na eternidade, desde que guardem os convênios que fizeram com Deus. Isso traz muita esperança de porque o Senhor ele é justo, né? O Senhor ele nunca promete algo que não vai cumprir, ele sempre cumpre. Então, se mantermos fiéis, na eternidade teremos esse grande privilégio, né? Nenhuma bênção vai ser negada a nós. Perfeito, viu? Bem colocado. Uma outra coisa que eu queria que a gente conversasse aqui é o seguinte: aqueles casais que casaram aí, estão lá, são meses de casado, 1 ano, 5 anos, 6 anos de casado, e que até o momento não tiveram filhos, porque tem alguns outros, tem as suas decisões pessoais. Nós aqui também, o propósito desse bate-papo não é dizer que vocês estão meio que em desvantagem, né? Ou que estão pecando porque não tiveram filhos. Não é isso. Cada um aqui teve o seu momento, a sua forma de decidir. Se você está buscando alguma questão nesse momento, para que possa então vir os filhos, tá tudo bem, gente, tá certo? Tá tudo bem. Nós estamos falando aqui as nossas experiências de como nós tomamos a decisão de ter filhos. E aí eu vou introduzir o próximo tópico aqui, mas eu quero antes compartilhar, na verdade, um trecho de um discurso do Elder Anderson, não sei se é o mesmo que o Lucas compartilhou. O título do discurso é Filhos, né? Na Conferência Geral de outubro de 2011. E aí ele fala o seguinte, abre aspas: o momento de ter um filho e a quantidade de filhos são decisões particulares que devem ser tomadas entre marido e mulher e o Senhor. Essas são as decisões sagradas, decisões que devem ser tomadas com oração sincera e implementadas com grande fé, fecha aspas. Elder Neil Anderson, do Coro dos 12, na Conferência Geral de outubro de 2011, tá certo? Então,
Mais uma vez, cada casal aqui compartilhou o momento que teve lá, onde decidiu ter seus filhos. Quantos filhos vai ter é uma decisão entre marido, esposa e o Pai Celestial. É importante a gente frisar aqui, o Senhor tem que participar de todas as decisões mais importantes das nossas vidas. Na criação dos filhos, nas nossas tomadas de decisões, na hora de comprar uma casa, na hora de ir para um novo emprego, na hora de começar um novo curso. O Senhor tem que estar envolvido nas nossas decisões. Certo? Gente, continua aí comentando, tá certo? O que você está achando desse bate-papo, as suas experiências e tudo mais, que é um bate-papo bem legal mesmo. Gente, agora vamos fazer o seguinte. Estavam lá, as irmãs estavam grávidas, a Lu, a Letícia, a Cris estavam grávidas e tudo mais. Nasceu o bebê, aí vem aquela expectativa, coisa linda, né? Aquele nervosismo, aquela coisa. Então, na opinião de vocês, quais são os desafios do pai de primeira viagem e da mãe de primeira viagem? Quais são os desafios? O que é que você se depara que você pensa? Meu pai, eu não imaginava que era desse jeito. Como é que foi para vocês? Posso começar, então? Pode, por favor, Lu. Acho que as revistas, né, a maternidade em si mostra que é uma coisa maravilhosa, que é lindo de se ver. Gente, eu vou ser sincera. É lindo a gente ser mãe, é lindo você ver seu filho na hora que nasce, né? Você fala, nossa, eu que consegui botar essa criança no mundo. Mas não é fácil, não. Gente, eu falava, coitada da Eva, teve tantos filhos, e eu gostei de ter um, foi tão difícil, gente. Aquele momento do parto foi muito difícil. Eu falo com meu marido que às vezes a gente... É um erro meu, que eu esqueci, ficava doente, esquecia de pedir uma bênção do sacerdócio. Mas nesse dia eu não esqueci hora nenhuma do sacerdócio. Eu acho que pedi umas 6 vezes. Eu falei, tira essa menina rápido, que eu não estou aguentando mais. Então, assim, foi muito difícil. Mas quando eu vi o rostinho dela, foi a melhor coisa do mundo. Tipo assim, é uma coisa do Senhor. Você fala, não tem condições, é um milagre mesmo. E não foi fácil ao longo do período, teve outros ferimentos que causam, não sei se as meninas tiveram também, mas eu tive a bênção de ter várias coisas, né, ferimentos na amamentação, até que acordar muitas vezes na noite não eram tantas, eu conseguia dormir, depois de um tempo que não, que ela passou a acordar mais. Mas o mais difícil mesmo foram as dores, que minha mãe falava, depois que nasce, acabou, parto normal é bom por causa disso. Mentira, não acabou não. Continua ainda algumas coisas difíceis, mas é muito bom, é muito gratificante você conseguir ver o desenvolvimento do seu filho. A gente planeja ter mais filhos. Eu tinha muito medo, no caso, por causa da minha saúde. Eu tenho alguns probleminhas de saúde nos joelhos, na coluna, e agora eu tenho outros a mais. Tudo bênção, gente, é bênção. Mas, assim, eu sempre confiei no Senhor. Em questão do financeiro, a gente nunca deixou de confiar no Senhor, porque até o mesmo nosso presidente de estaca na época, ele ficava falando comigo, quando você vai ter filho? Presidente, o Lucas está trabalhando sozinho, eu estou estudando, é complicado. Ele, olha, as bênçãos só vai vir depois que você tiver filhos. E realmente vieram quando a gente teve filhos. Então, cada um tem o seu momento, né? Não tem como a gente falar, na igreja tem muito isso. Quando você vai ter um filho? Acabou de casar, quando você vai ter um filho? Ou teve um filho, e o segundo? Então, não é assim que funciona, né? A gente quer ter mais filhos, só que, no momento, a saúde não está permitindo, né? Tem que focar na saúde para ter mais filhos, porque a maternidade não é uma coisa muito fácil, como as revistas ou as outras coisas mostram. Então, é complicado você poder cuidar de um filho. Tem que estar preparado, tanto fisicamente, psicologicamente, espiritualmente, principalmente, porque a gente precisa ensinar nossos filhos o caminho do Senhor, né? Então, se a gente não consegue cuidar de nós mesmos, como que vamos cuidar de um filho de Deus? Particularmente, a gente sai da nossa zona de conforto, né? Às vezes eu gosto muito de jogar meu futebol, né? E dormir também, gostava muito de dormir a noite toda. Então, depois que veio, né, a Ayla, a rotina ela mudou e no início causa um desconforto até você acostumar com a situação, né? Às vezes vem, como o Ale tinha falado, o filho fica doente,
é uma coisa nova. O que você faz? Você quer tomar todas as dores. Se pudesse, nossa, por favor, aconteça comigo, mas não aconteça com ela. Então a gente vê chorando, a gente não sabe qual que é o problema. Às vezes falta um recurso melhor para poder resolver o problema de uma maneira melhor. Então, isso tudo é a preocupação que, no caso, eu senti. Nossa, minha filha passa mal, o que eu vou fazer? Né? Qual que é o recurso que eu vou usar? O meu lazer de jogar meu futebol. Muitas vezes eu deixei de jogar futebol para poder ficar, né, com a Ayla. Então, mas isso a gente acostuma, né? A gente acostuma e quando a gente começa a passar o tempo, aproveitar o tempo de qualidade com o filho, a gente vê que vale a pena deixar futebol de lado, né? Para poder ficar, para poder cuidar, para poder divertir. Então, essa foi a minha visão, assim, a minha dificuldade, assim, na parte de ter o filho, né? E toda mãe vai no berço para ver se está respirando. Isso aí o pai também faz. Eu fiz muito assim. Você não sabe, você que está nos assistindo ou nos ouvindo, não sabe o que a Lu quis comentar aí, é o seguinte: quando o bebê nasce, se coloca lá no berço, tem alguma coisa que vem na mente do pai e da mãe que diz assim: vai lá ver se está respirando. E o que está lá dormindo demais. Está lá dormindo tranquilo, aí você vai lá e fica assim, você vê o peitinho assim, né? Só. Aí você, tá respirando. Aí volta lá. Isso aí, todo mundo vai fazer isso mesmo, faz demais. Mas eu quero só, acho que a Letícia ia falar, eu quero pegar um ganchinho aí para as irmãs da Senhora Socorro, tá, irmãs? Vamos parar com esse negócio de que quantos filhos, irmã? E aí, irmãzinha, e o segundo vai vir quando, irmã? Vamos ficar tranquilo, deixa os nossos casais aí aproveitar o primeiro. Quando tiver o segundo, deixa aproveitar o primeiro e o segundo. Não precisa perguntar quando vai vir o filho, quando vai vir o segundo, ou o terceiro, ou o quarto. Tá tudo bem, viu, irmã? Vamos ficar tranquilo que no momento certo os casais vão ter os seus filhos, sim. Eu não dei esse tempo das irmãs perguntarem quando viesse o filho, porque no primeiro mês eu já estava grávida. Eu não entendi isso, né, Letícia? Eu não dei esse gostinho para elas, não. Então, falando sobre, né, a maternidade em si, né, eu tive muitas experiências boas e muitas experiências ruins, né? Minha gestação foi a gestação de risco. A minha gestação trouxe 50 cálculos na minha cervical que podiam ir para o meu pâncreas, então eu tive que ter o TEL na fé mesmo, ficava internada, tive até correndo o risco de fazer uma cirurgia com ele com 6 meses já. E assim, foi algo que às vezes a gente ficava se perguntando, né? Se é que a gravidez iria para frente, será que ele ia nascer saudável, o que iria acontecer? Mas engraçado que depois que passa, você nem lembra do que era ruim, né? Hoje eu não consigo me lembrar, até o Bruno fala assim, você quer ter outro filho, mas você não lembra tudo que você já passou? E parece que apaga da sua mente o que você passou. Né? Eu acredito que, para mim, a pior fase foi a gravidez mesmo, essa incerteza, restrição alimentar que eu fiquei, questão de internações por conta disso, afastamento de trabalho, né? E quando ele nasce, vem aquilo, né? Você brincou de boneca a vida inteira e você acha que é aquilo, né? A bonequinha que você vai dar banho, que você vai cuidar, e não é muito simples assim. Tem todas as preocupações de mãe, de pai, tem todas as noites mal dormidas, mas isso passa, tudo são fases, né? As pessoas começam a colocar muito medo, né, nos pais, dizendo, eu não durmo, é cólica. Todo casal vai passar por isso, mas são fases, e depois que essas fases passam, você fica sentindo um pouquinho de saudade do recém-nascido. Né? Eu acredito que a pior fase que um pai e a mãe podem encontrar é o recém-nascido, porque você não conhece, ele não sabe falar, ele não sabe dizer o que está sentindo, se é fome, se é sono, se é dor. Então, assim, é algo que pega muito os pais. Mas sofri um bocadinho, sim, sofremos um pouco. O Theo teve que ir com 5 meses para a escolinha, então foi muito difícil. A gente perdeu muitas fases dele, de primeira papinha, os primeiros passos dele foi na escola, então a gente teve que sofrer um pouquinho. Hoje a gente tem um pouco maior, que o Bruno é o pai integral, né? Ele trabalha de home office 100%, então a maioria do tempo, férias mesmo, ele fica o tempo todo com o pai. Mas, assim, a gente até chegar nessa fase, tivemos que sofrer um pouquinho aí em relação a ele pequenininho,
tanto pela necessidade que tínhamos de trabalhar, né, e deixar ele muitas vezes doentinho na escolinha, e fica com o coração apertado, quanto com a criação mesmo, né, com o cuidado em si de pai. Eu digo assim, que o Senhor, ele nos capacita, né, quando ele envia os filhos, ele envia junto a mãe, ele envia junto um pai que não existia. Que a gente começa a ser professor de biologia, a gente passa a ser médico, a gente passa a ser tudo, porque ou pessoas para se virar, quando tem filho, somos nós. Acredito que o Senhor manda uns anjos ali que vão soprando no nosso ouvido tudo que a gente precisa fazer para saber cuidar daquele ser tão delicado naquele momento ali. Mas a experiência que eu deixo para os pais que querem ter filhos é que realmente não se pode romantizar muito a maternidade, né? São coisas que cada mãe passa por algo diferente, né? Igual a Lu passou problema do meu, mas não deixa de ser uma gravidez que precisou de cuidados ali, né? Tem mães que, nossa, anda de bicicleta, faz ginástica, faz de um tudo até os 9 meses. E tá tudo bem, né? E não por isso você vai ser menos mãe, ou uma mãe mais fraca, ou uma mãe mais frágil, não. Cada mãe é uma mãe singular, né? E não deixa de ser uma mãe guerreira por isso, né? Porque acho que só o dom de você gerar um filho e trazer ele ao mundo, cuidar, eu acho que não tem comparação. Mas não sei se o Bruno teve muitas experiências ruins com o Theo, teve? Não, acho que é a mãe que passa mais desafios, né? Mas eu lembro que quando a Letícia estava internada com pedras na vesícula, que ela descobriu depois de muito tempo, eu me lembro que ela sofria com muitas dores nas costas, e muitas pessoas falavam, besteira, isso aí, dor de coluna, é coisa de grávida, ela que não tá aguentando as dores. E até descobrir foi muito tempo, assim. Fez vários exames, passou muito tempo sem saber o que era, e até que descobriu e se afastou do trabalho. E eu me lembro que às vezes ela ficava travada em casa, sem conseguir levantar da cama, passava, 5 minutos do quarto para o banheiro. Tiveram alguns desafios assim. Eu me lembro do médico no hospital perguntar para ela se ela acreditava em Deus, e se ela acreditasse, que ela orasse para que aquelas pedras não caíssem para o pâncreas, para que não acontecesse nada com ela, nem com o Theo. E tudo isso que aconteceu só nos fortaleceu ainda mais como casal e a nossa fé em Jesus Cristo. Desde o início, a gente sempre orou, tanto para pedir ao Senhor que enviássemos um filho logo, quanto durante o processo de gestação e depois também. Eu me lembro que o Theo, ele tinha cólicas quando recém-nascido. E ele chorava com muita dor na barriga. E a gente levava ele em consulta, a pediatra pediu na época para a gente comprar o Coli Kids, que era um remedinho, sei lá, acho que vinha 5 ml, e ele custava uns R$100. E eu ficava, meu Deus, como que eu vou conseguir manter esse remédio até o final, né? E a gente orava e pedia ajuda, e sei lá, no outro dia eu chegava no trabalho, eu trabalhava no hospital, na farmácia, e minha chefe, ela conseguia 4 amostras para me dar. Então, as bênçãos, elas vinham surgindo. A gente conseguiu manter esse tempo de Coli Kids, deu todo o medicamento que aliviava muito para ele na época, e a gente até deu alguns para os nossos amigos que também passavam por isso. Então, independente de qualquer desafio que venha surgir durante a maternidade, o Senhor, ele já tem uma resposta pronta, ele já tem preparado já para suprir qualquer desafio. E com certeza essa bênção é muito maior, porque a gente consegue enfrentar e superar esses desafios da maternidade, daquele momento ali de recém-nascido, e a gente adquire testemunhos e experiências de que o Senhor, ele está conosco e que ele sempre vai nos abençoar quando a gente pede com fé. Sim, e só para completar, assim, meu sonho era amamentar, né? Eu tinha um sonho enorme de amamentar meu filho, até quando ele tivesse 2 anos, que eu achava o máximo minha mãe e minha sogra falarem que nós dois, eles mamaram até 2 anos de idade, outro mamou até 3 anos de idade. Não, é um sonho para mim amamentar. E hoje, né, antes eu chorava, me descabelava, mas hoje eu penso que até nisso o Senhor foi sábio e pensou. Eu só amamentei o Theo exatamente até 3 meses, que foi o período que eu fiquei com ele em casa. Depois disso, eu não consegui mais amamentar. Ele rejeitou
né, mamar. Ele mesmo não quis mais mamar. E eu ficava me perguntando, mas por que ele não quer mamar? Ele gritava quando a gente colocava ele para amamentar, ele não queria. E ele já saiu da maternidade com baixo peso, né, porque eu fiquei restrita aos 9 meses sem comer nada de gordura, para não atacar a vesícula. Então, ele nasceu de baixo peso. O Theo nasceu com 2,5 kg. Ele nasceu bem pequenininho, bem magrinho, e eu ficava, ai, meu Deus, meu filho não vai ter saúde, meu filho nasceu muito magrinho, quase ficou na maternidade, já saiu tomando fórmula para complementar o alimento dele. Eu já não pude ter uma gravidez, um parto normal, porque o corpo poderia entender que as contrações seriam para expelir os cálculos e não um filho, então eu tive que ter uma cesárea. Então, assim, já não tive um parto normal, já não amamentei, então eu ficava pensando nisso. Mas ele foi muito sábio, porque eu precisava trabalhar, então como que eu iria amamentar aquela criança trabalhando, né? Então, o Theo, ele teve que tomar fórmula desde os seus 3 meses de vida. E com 1 mês, o Theo já não era um magrinho, e até hoje o meu filho, ele é acima do peso. Então, assim, quem já viu fotos dele sabe quanto que ele é rechonchudo. E grande, né? O meu filho tem 4 anos, veste roupa de 8. Então, assim, o Senhor, ele abençoou. Ele só foi um período dele daquele jeito. E graças a Deus, meu filho tem muita saúde. E mesmo com tantos obstáculos que ele enfrentou dentro de mim, ele nasceu com muita saúde. E eu sei que o Senhor, ele prepara tudo. Então, fora todas essas dificuldades, a gente ainda teve que manter fórmula, que todos os pais sabem que fórmula não é barata, né? E a gente ganhava pouco, pagava aluguel, a gente tinha que se esforçar. E eu te digo que nunca faltou nada, tanto para nós quanto para eles. Então, é como o Bruno falou, né? O Senhor faz perfeito quando a gente decide trazer os filhos dele à terra, amar, ensinar os caminhos dele. Então, eu acredito que para quem pensa nisso, né? Eu tenho muitas amigas que me perguntam qual você me dá para ser mãe hoje. Então, assim, se tem o desejo, um sonho, corra atrás, não espere. Se é algo que pode esperar, planeje e tente ver a melhor maneira de ter um filho, porque tem a fase boa e tem a fase ruim também. Então, assim, eu acho que vai muito da sua perspectiva de vida, do seu sonho realmente, ser pai e ser mãe. É grandioso, mas não é para todo mundo. Todo mundo que nasceu preparado para enfrentar tudo que acredito que todos nós aqui enfrentamos. Talvez não receberia esses obstáculos da mesma maneira. Então, acho que a nossa experiência com recém-nascido, com pais precoces, foi essa. Intensa, né? Realmente, né? Cada maternidade tem o seu momento, né? Tem suas diferenças, né? Assim, eu, particularmente, a gente não teve muitas dificuldades no início, né? Assim, a minha gestação foi tranquila, não tivemos nada assim, sabe? Além, a saúde, tudo bem. Mas, assim, quando ele nasceu, depois de alguns meses, veio, sim, a consciência realmente tomou conta, né, de tudo. A realidade, né? Quando a gente viu ele, nasceu. Aí veio as coisas. Mas, assim, Benzinho, ele foi uma criança um bebê recém-nascido, que não deu muito trabalho, sabe? Em questão de a gente acordar de madrugada, dormia. Eu acordava de madrugada para ver se ele realmente estava vivo. Colocava o dedo no narizinho dele para ver se ele estava respirando. Oxente, ele não acorda para mamar. Eu ficava me questionando. Oxente, como é que pode isso? Eu que tinha que acordar ele, sabe? Mas foi super tranquilo. Mas depois de alguns meses, como a gente morava em uma cidade que era frio, né? A gente acabou, infelizmente, deixando ele na creche, porque ambos precisavam muito trabalhar, tinha essa necessidade, né? E aí, foi com 5 meses também, Letícia e Bruno. E foi um pesar, né? Assim, a gente faz deixar o filho tão novinho, menos de 6 meses, numa creche, né? Com pessoas desconhecidas que a gente não conhecia de forma alguma. E, assim, foi muito triste, mas, assim, o Senhor, ele preparou, né?
Ele sempre nos amparou tudo, assim, não deixou faltar nada. A gente sempre orava, até hoje, né? Benzinho, ele tem problemas de saúde, assim, rinite, em questão de alergias, né? Mas, assim, o Senhor, ele não nos deixa desamparados, sabe? E é isso. Eu costumo dizer que a nossa gravidez, né, foi um pouco diferente das demais que a gente ouvia falar, né? Cris não teve nenhum problema na gravidez, não teve problema de enjoo, de nada, foi bem tranquilo, eu achava até estranho. Ela tinha uma barriga bem grande, eu pensei até que ia ser gêmeos, porque era um negócio enorme. Mas nosso bebê nasceu também de cesárea, e como pai, né, minha maior preocupação era a saúde de minha esposa, como é que ela ia ficar depois disso, meu filho. Mas ele nasceu bem, bem gordinho, bem acima do peso, normal, minha esposa teve a recuperação tranquila, mas falando como um pai agora, eu acho que o pai a mulher sente um pouco mais, né? Porque é mãe, tem aquele lado da maternidade, né? Que ela quer como ela falou, toda hora acordava de madrugada, queria ver como ele estava, ele dormia a noite toda, assim, ele tá tranquilo, relaxa. E não, eu quero ver ele, Ele achava que era paranoia da minha cabeça, gente. Mas um tempo depois, acabou tendo os problemas de saúde, né? E foi o momento mais difícil da gente, né? Que a gente decidiu voltar para Aracaju, quando ele teve uma convulsão febril, quase, né, doença do frio e tal, ele pegou essa alergia a muito frio e ver a criança naquele estado, né, convulsionando sozinho, uma cidade sozinha, sem muitos parentes, sem nenhum parente, né, sem muitos amigos ao redor, e eu acho que esses são as maiores preocupações do pai, né, a maior dor do pai e da mãe, quando o seu filho está doente, quando o seu filho sofre, mas como minha esposa falou, o Senhor nunca nos deixa desamparados, né, o Senhor sempre abençoa, em qualquer situação o Senhor abençoa, só confia nele e ele vai arranjar a solução, né, consegui ser liberado da empresa, voltamos para cá, e pouco tempo depois já estava empregado e tudo certo. Hoje ele é super saudável, super enérgico, e eu acho que é isso, né? Quando a gente confia no Senhor, o Senhor nunca nos apaga. Quando a gente busca fazer o que Ele quer, a vontade dele, Ele sempre vai mostrar o caminho, né? Ele sempre faz a parte dele. Isso, e só uma coisa, o meu parto foi cesárea, porque eu disse que a minha gestação foi tranquila, né? Mas foi cesárea porque, na verdade, a minha bolsa tinha estourado no sábado, e aí depois que eu cheguei do trabalho, e aí eu estava na cama com o Felipe conversando, né? Aí eu levantei, ele falou bem assim, ô Cris, depois de véia fazendo xixi na cama, você tá mais feia. Aí eu assim, não, eu não fiz xixi, não, eu não sei. Aí minha sogra aqui é Mari, né? Que é a mãe do Felipe, disse bem assim, mas se for realmente a bolsa, se foi a bolsa, você vai sentir as contrações, né? E aí, isso foi no sábado. Passamos o domingo, fomos para a capela. Isso. E a gente só foi ter o Benjamin só na segunda de manhã, porque eu tinha eu fui no médico para fazer minha última ultrassonografia. Aí descobriu que a médica disse, tá um pouco líquido, vá ver o que é. Disse, vamos aproveitar, já estou aqui e vou ver. Isso. Mas assim, fica aqui, minha filha, você já vai ter seu filho, viu? Filho mesmo. Surpresinha aí para vocês, né? De última hora aí. Gente. A gente tá surpresas. O Theo estava marcado para o dia 12, no dia 10 a gente teve ele. Olha só, viu? Tem as coisas da maternidade e da paternidade que a gente não consegue explicar, né? Gente, nós é o seguinte, estamos chegando no final do nosso bate-papo. Olha, eu tinha tanto assunto para conversar com vocês, porque assim, falar de filho é muita coisa que envolve, viu? E assim, eu sou muito grato a vocês por ter compartilhado aqui as suas experiências. Quem está nos assistindo ou nos ouvindo agora,
certamente se identificou com algum momento, alguma experiência de vocês compartilhadas aqui. Aqueles que estão naquela decisão de vamos ter filho agora, não, vamos esperar mais um pouco. Então, vamos ter logo de uma vez, que aí ele já cresce mais rápido. Ou então, não, deixa eu conseguir um emprego para poder... Vai que precisa ter fórmula, vai que não consegue mamar, vai que vem com algum desafio de saúde. Nós temos também vários papais e mamães nos assistindo que têm desafios, né, de saúde nos filhos, né? Às vezes vem com problemas relacionados a questões motoras, as questões intelectuais, a questão de saúde mesmo, a questão de tratamentos caríssimos, que requerem que o pai e a mãe se dediquem exclusivamente às questões de saúde dos filhos e tudo mais. Então, fica aqui os nossos sentimentos, os nossos agradecimentos, mas o nosso reconhecimento ao que vocês fazem como pais e mães dentro do Evangelho, de criá-los, de educá-los, de passar por esses desafios. Falamos aqui dos filhos de uma maneira que não é dos contos de fadas, tá certo? São as irmãs que passam desafio na sua maternidade, na sua gravidez. É o irmão que se depara com uma situação que ele tem que, às vezes, sair do emprego por conta de situações dos filhos. Então é isso. Mas vocês ouviram aqui, assistiram, todos os casais falando sobre as bênçãos de se ter os filhos. E como é prazeroso ver esses filhos também, tá certo? Eu, como tiozão aqui da conversa, eu já tenho um filho com 14 anos e tenho uma filha que vai fazer 11 daqui a algumas semanas, tá bom? Então, eu estou numa situação de tiozão aqui de vocês. E assim, eu não sinto falta da fase deles de criancinha, sabe por quê? Porque eu aproveitei ao máximo a fase deles de criança. Tipo, eu não deixei nenhum arrependimento para dizer assim, puxa, queria que meu filho voltasse lá para os 3 anos para poder ver como era ele andando, para ver como ele montando as pecinhas de Lego. Não. Eu vi, eu brinquei com ele, eu aproveitei ao máximo. Então, hoje, quando eu tenho um filho de 14 anos que vai para o basquete comigo, que vai fazer as coisas comigo como um amigo, começa, ei, não, você está errado, viu, pai? A verdade é essa. Eu falei, como assim, mano? Não foi que tu aprendeu isso aí? Não, eu sei porque eu assisti, porque eu li em tal lugar. Eu falei, caramba, eu tenho um adolescente folgado sentado no sofá da minha sala. Então, de repente, você se depara com essa situação, sabe? Então, é muito prazeroso. Aproveite cada fase, aproveite os desafios de cada fase, porque eles vão ajudar cada pai e cada mãe a ficarem mais maduros, a ficarem mais expert no assunto e serem melhores pais e melhores mães. Não tem outro. A gente aprende vivenciando, né? Eu nunca vi um curso de escola dominical do Instituto dizer assim, há um curso para ser pai e mãe. Não tem. Não existe. Porque é na prática, é na nossa vivência. E o que faz um bom pai e o que faz uma boa mãe, na minha opinião, é o tempo e a dedicação que você oferta ao seu filho ou à sua filha. É isso que torna você um bom pai e uma boa mãe. E aqui nessa conversa eu tive ótimos pais e ótimas mães para compartilhar aqui com vocês essas experiências e ensinamentos. Reforço mais uma vez, se você não está inscrito ainda no canal Estandarte da Liberdade, por favor, se inscreva lá, tá certo? Se inscreve no Central das Escrituras, tem muito mais conteúdo sobre o Evangelho lá também. Esse é o Papo com Jovens, que vai semanalmente ao ar, no YouTube e no Spotify, nas quartas-feiras, às 8 da noite, no horário de Brasília. Para encerrar aqui, eu queria saber se está aí o Benjamin, o Theo e a Ayla, se eles estão aí pertinho, que eles poderiam aparecer na tela agora para dar um tchauzinho. Benjamin, vem cá. Então aí, se tiver... Vem cá, não, Lucas. A nossa está na casa do tio. Todo tio, né? Tá certo. Mas vai ter a fotinha de cada um lá no nosso episódio. Vocês vão poder ver a filha maravilhosa desse casal tão especial aqui, tá certo? Cadê o Theo? Cadê o Benjamin? O papai e a mamãe da Ayla vão representar ela aí também, certo? Olha aí que coisa mais linda. Oh, que maravilha, viu? Aí a foto. Gostei, Lucas. Que linda, mocinha já. Olha só o jeito. Né? A cara da mãe. Graças ao Pai Celestial. A cara da mãe. Mesma coisa com o Benjamin. Benjamin parece com o Felipe, mas ainda bem que tem os traços da beleza da Cris. Mesma coisa aí com o Theo. Ó. Tem um jeitão assim, meio fechadinho assim do Bruno, mas graças ao Senhor parece com a mãe. Oh, maravilha. Gente, muito obrigado. Um tchauzinho para vocês. Foi um prazer gigantesco ter esse bate-papo com vocês. A gente se vê em outros momentos, tá certo? Show. O prazer foi nosso. Prazer. Tchau.